A história do computador começou na antiguidade, quando o homem construiu a ideia de número. No decorrer dos tempos, foram criadas várias maneiras para fazer cálculos e, gradativamente, foram surgindo operações matemáticas e instrumentos mais complexos para suprir as necessidades de cada época. Hoje você irá conhecer mais sobre o surgimento e a evolução do computador e entenderá a importância da matemática para os estudos da arquitetura de computadores. Bons estudos! A gente percebe três grandes fases no desenvolvimento da computação. Uma primeira fase é de recursos mais rústicos, inteiramente mecânicos. Uma segunda fase bem mais recente, já século XVII em diante, de recursos mecânicos, mas já apontando uma evolução, sistemas um pouco mais complexos. E, mais recentemente, os sistemas eletromecânicos, por fim, sistemas eletrônicos, que são os sistemas digitais que nós temos hoje. Os sistemas mecânicos, para atender essa necessidade, não só de contagem, mas de automatizar determinados processos repetitivos, a gente tem indícios na humanidade de uma era bastante remota, de mais de 5.000 anos atrás. Então, o primeiro grande exemplo é o cálculos, que era utilizado por sociedades cuja economia era baseada em pastoreio, Então, para manusear, para calcular, para contar a quantidade de unidades que eles tinham disponíveis nos rebanhos, que eram negociadas, que morriam, enfim, eles utilizavam pedrinhas que simbolizavam essas unidades existentes no rebanho, era o cálculos. Há mais ou menos 5.500 anos antes foi inventado na Mesopotâmia o ábacus, que é uma máquina, um dispositivo mecânico extremamente interessante que influenciou pensadores muitos milênios depois para desenvolver recursos baseados em pensamentos computacionais modernos que se baseiam no ábaco, que era basicamente uma tábua onde se representava os números já segundo as suas ordens, ou seja, a ordem da unidade, da dezena, da centena, do milhar, permitindo então contagens, somas, subtrações mais complexas do que as até então permitidas com o cálculos. Dando sequência nesses recursos criados mecânicos, a gente tem, numa geração bem mais recente, na França, surge Pascal, um francês, um matemático, dentre outras formações. Ele era um curioso pela matemática que, usando esse conceito do ábaco, lá de 5.000 anos antes, ele criou uma calculadora que era um dispositivo mecânico, com uma série de roletas, simbolizando esses dígitos de unidade, dezena, centena, etc., para permitir operações de cálculo. Mesmo o princípio do ábaco, só que ele desenvolveu essa calculadora, que acabou sendo usado pelo governo francês, isso no século XVII. E como um exemplo, para finalizar essa fase, um exemplo extremamente interessante, já quase 2 séculos depois, um engenheiro também francês cria um tear mecânico, em que ele não só resolve a questão de combinações dos fios, das cores dos fios, como ele automatiza esse processo. Então, ele deixa de usar operadores para fazer determinadas combinações de fios na máquina e passa a utilizar cartões perfurados, metálicos, em que esses furos, cada combinação de furos representava uma combinação de cores que o tear iria utilizar. Temos personalidades muito interessantes que contribuíram muito para a computação moderna. Já no século XIX, agora não mais francês, mas grandes exemplos ingleses, a gente tem um primeiro nome aí a exemplificar, que foi Charles Babbage. Charles Babbage cria uma primeira ideia de computador como sendo uma máquina que permitisse um dispositivo de entrada de dados. Ela desenvolveria esses cálculos internamente e depois disponibilizaria os resultados em alguma forma de saída de dados. Infelizmente, na ocasião, os custos para se criar um computador com essa arquitetura eram muito elevados. E esse projeto dele acabou não indo adiante nessa conceituação. Uma pessoa que trabalhava com ele na equipe, muito importante, conhecida como Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora de computadores da história da computação.
porque junto desses conceitos do Charles Babbage, ela cria a ideia de programação residente na máquina, né? Na verdade, o Charles Babbage defendeu a ideia de que a máquina não simplesmente calculasse os dados, mas que ela, de alguma forma, armazenasse a rotina pela qual esses dados seriam calculados. Na década de 30, nasce o primeiro computador, um computador alemão, o Z1, um dispositivo eletromecânico, né? Extremamente com o tamanho enorme, um consumo de energia também muito grande, mas que já desperta interesse nas forças armadas alemãs, na Força Aérea Alemã. Então, esse primeiro computador alemão, na década de 30, é um dispositivo eletromecânico e pouco tempo depois, menos de 20 anos depois, nos Estados Unidos, nasce um computador já baseado em válvulas, fruto de um trabalho entre IBM e operações militares americanas. Então nasce aí um primeiro computador que utiliza o mesmo princípio, só que agora funcionando a válvulas. Então é interessante como os conceitos vão se encadeando, né, até chegar nos sistemas atuais, que nós temos hoje presentes, não só em computadores, mas com toda essa convergência digital que está existindo, né, celulares, televisores, aparelhos de som, enfim, diversos, todos utilizando uma linguagem digital, né? Uma linguagem binária de zeros e uns. Então, após aquela fase ali da década de 50, dos grandes computadores, dos primeiros computadores eletromecânicos e, por fim, o computador à válvula, o John von Neumann aperfeiçoa esse modelo, incluindo também uma área de memória, onde os cálculos seriam executados dentro dessa máquina através de uma linguagem de programação. Ou seja, a programação não era mais feita eletromecanicamente, através de válvulas ou de cabos que eram conectados internamente, e sim a partir de dados processados diretamente na memória do computador. Paralelamente a isso, ali no final da década de 50, os laboratórios Bell nos Estados Unidos criam o transistor, a partir do qual a gente chegou em toda a modernidade que a gente vive hoje, que é um dispositivo, né, um pequeno, pode-se dizer, um chip, que com a presença da rede elétrica, né, com uma tensão aplicada nele, você tem capacidade de ampliar essa tensão para outra saída dele. Então a corrente elétrica chega por uma entrada e sai na ponta externa desse dispositivo, e ele tem uma ponte interna onde ele permite você abrir e fechar esse circuito, gerando a presença ou não de corrente elétrica, que hoje é o que se utiliza até então, né? Presença de corrente elétrica simboliza o dígito 1 e a falta dessa corrente elétrica, o dígito 0. Se construir a informação binária que nós temos hoje. Desse momento para cá, o que veio acontecendo ano após ano foi uma miniaturização dos equipamentos, porque devido a essa substituição das válvulas pelos transistores e cada vez mais transistores minúsculos, né, quase que atômicos, a gente consegue hoje circuitos elétricos com milhões ou bilhões de transistores em chips, em placas muito, muito pequenas. Com o passar dos anos, vários outros computadores surgiram e foram disseminados na sociedade. Seu consumo se tornou essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias e atividades em diversos setores. Para saber mais, visite o Museu da História do Computador no link que está na tela. Esteja sempre se atualizando e buscando novos conhecimentos. Sua formação profissional é trilhada por você. Até breve!